Olá, bem-vindos à aula 4 do nosso curso de Meet App Inventor. O objetivo dessa aula é praticar os conceitos da aula passada, com exercícios de elementos lógicos e de controle. Primeiro a gente vai fazer uma revisão rápida da parte teórica e em seguida começar com os exercícios. É importante saber que um algoritmo é uma sequência de instruções que você dá para um computador para alcançar um determinado objetivo. E essas instruções precisam seguir uma ordem para dar certo, senão talvez a lógica não funcione. Por exemplo, até no dia a dia a gente faz várias coisas que precisam de uma ordem para dar certo, como uma receita culinária. Você precisa seguir o modo de preparo exatamente, senão a receita pode dar errado. Então, da mesma maneira, em um algoritmo, você precisa pensar na ordem dos comandos que você vai dar para o computador para que seu objetivo final seja alcançado. Sobre as variáveis, é importante saber que elas armazenam um valor, seja uma palavra ou um número. E quando você cria uma variável, você separa um espaço na memória do computador para armazenar aquele valor. Por exemplo, o raio de um círculo. Se você criar um programa que calcula a área de um círculo pela fórmula π vezes raio ao quadrado, você pode pedir para o usuário inserir um valor de raio. Então vamos supor que no primeiro momento ele insira o valor 5 metros. Você vai receber o valor da área de um círculo de 5 metros. Mas naquele mesmo programa, o usuário depois pode digitar 10 metros. Então a mesma variável que antes recebeu 5 metros, agora vai ter o valor de 10 metros. E assim você vai obter a área de um círculo de raio de 10 metros. Então é importante saber que uma variável, o valor que ela armazena, pode mudar ao longo da execução do programa. Os operadores lógicos são úteis para verificar duas ou mais condições ao mesmo tempo. E eles sempre retornam um valor lógico, ou seja, ou verdadeiro ou falso. Por exemplo, você pede para o usuário digitar um número e você precisa saber se esse número é positivo e par. Como que você vai verificar isso ao mesmo tempo? Usando um operador lógico. Nesse caso, o operador lógico e, se o número é positivo e par. Então o operador e retorna verdadeiro apenas se todas as condições que estão dentro dele forem verdadeiras. Se uma só das condições não for verdade, ele já vai retornar como falso. No nosso caso, o número é positivo e par. Se ele for positivo, mas não for par, o operador e vai retornar falso. Ou se ele for par, mas não for positivo, também vai retornar falso. Já o operador ou, basta que uma das proposições seja verdadeira para que ele retorne verdadeiro. O único caso que o operador ou retorna falso é se todas as proposições forem falsas. O bloco condicional no Meet App Inventor tem 3 partes. Primeiro é o se, que é a sua condição, a sua pergunta que você vai fazer, se aquilo é verdade. Na segunda parte, que é o então, você coloca o que vai ser feito caso aquela primeira condição seja verdadeira. E na terceira e última parte, que é o se não, você vai colocar o que deve ser feito caso aquela condição seja falsa. Agora, um exemplo real com o bloco condicional. Lembrando que é possível usar mais de um bloco condicional ao mesmo tempo, ou seja, um dentro do outro. Por exemplo, se você fez os exercícios da aula passada, parabéns, seu esforço valerá a pena. Se não, aqui entra o nosso segundo bloco condicional. Se você pelo menos tentou fazer um deles, ou conseguiu fazer pelo menos um deles, continue se esforçando. Se precisar, peça ajuda aos professores ou monitores. Se não, é muito importante que você estude, tente fazer os exercícios e não deixe a matéria acumular. Bom, essa foi a aula 4, espero que vocês tenham conseguido entender e praticar os conceitos de elementos lógicos e de controle. Obrigado pela atenção.